Vamos abrir a Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 1. Fica no Novo Testamento, depois de Filipenses e antes de 1 Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1. Amém? Todos acharam? Colossenses capítulo 1. Nós leremos do versículo 13 ao 23. Eu peço a ajuda da igreja que leia comigo os versículos pares. Farei a leitura dos versículos ímpares. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a vós outros também, que outra hora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar-se da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. As irmãs que estavam na casa da Meire ontem, elas puderam escutar um pouco sobre esse texto que irei falar. Para que a gente entenda um pouco melhor por que e qual é a necessidade que Paulo escreve essa carta, nós devemos entender o contexto onde esse povo de Colossos vivia. Colossos era uma cidade da Ásia que ficava próxima à cidade de Éfeso. Colossos antigamente era uma cidade, anterior a isso, Colossos era uma cidade que ela era famosa pela sua lã, uma lã negra que era produzida lá. Somente a lã era uma fonte de renda lá. Mas a cidade era conhecida também porque ela era dos polos de comércio na Ásia Antiga. Logo depois disso, a cidade de Colossos acabou perdendo, ela entrou em declínio em relação ao seu comércio e a sua expressão ali no meio da Ásia. E com isso ela se tornou um pouco irrelevante em relação aos seus comércios e o seu centro comercial ali. Dando o lugar para a cidade de Éfeso, que era a cidade mais conhecida ali da Ásia, e era a cidade que era conhecida também por causa do seu templo da deusa Diana, e ali iam povos de diversos lugares adorar a deusa Diana e os seus outros tipos de deuses que eram apresentados em Efésios. Colossos fica na mesma região onde está as igrejas, que é citada em Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 3. Ela está próximo dessas igrejas, mesmo ela não sendo citada em Apocalipse ali, mas ela está próxima dessas igrejas que foram citadas ali. Diferente da maioria das igrejas que nós vemos no Novo Testamento, Colossos ela não foi fundada por Paulo. Ela foi fundada por Epáfras.
que provavelmente se converteu ao evangelho através da vida de Paulo no seu ministério que foi feito em Éfeso. Durante aproximadamente 3 anos, Paulo pregou o evangelho em Éfeso, estabeleceu a igreja que ali existia e possivelmente Epáfras foi uma das pessoas que foram direcionadas à adoração à deusa Diana e acabou escutando o evangelho e foi convertida pelo Senhor. Foi convertido pelo Senhor e foi transformado e ele provavelmente voltou à sua cidade para fazer com que o evangelho fosse conhecido àqueles que moravam na sua região. Então, esse servo do Senhor foi responsável para a abertura ou início dessa igreja que é descrita e anunciada através dessa carta. Essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão ele estava na prisão em Roma. E não somente essa carta foi escrita em uma prisão, mas também Efésios, Colossenses e Filemão. E Filipenses. Essas cartas foram escritas no período onde Paulo estava preso em Roma, aguardando sua sentença ali, o seu juízo. Epáfras, depois de um período da igreja estar estabelecida, ele vai à cidade de Roma visitar Paulo nesse período de prisão. E ele apresenta não somente uma visita de trazer consolo e alívio a Paulo, ele apresenta notícias e informações sobre a igreja de Colosso, a qual Paulo nunca chegou a visitar e nunca chegou a conhecer aquele povo que estava ali, pois ele tinha um desejo até de visitá-los e conhecê-los, mas isso não foi possível por conta do que estava acontecendo com a vida dele. Essa visita ela trouxe grandes informações e informações extremamente importantes para que Paulo iniciasse essa tratativa com aquele povo, para que ele escrevesse essa carta. Então, Paulo ouve boas notícias do desenvolvimento do evangelho que estava sendo pregado em Colossos, e ele louva o Senhor no primeiro capítulo, você vê na parte inicial, ele dá ação de graças no versículo 3, ele louva o Senhor pelo aquilo que o Senhor tinha feito e estava fazendo no meio do povo de Colossenses. Ele se alegra porque o trabalho do Senhor estava sendo bem efetivado, bem feito no meio do povo ali, e que o evangelho estava progredindo no meio daquela cidade. E ele também não somente recebe notícias positivas sobre o povo, ele também não somente recebe notícias que são agradáveis, mas ele ouve algumas dificuldades que o povo estava enfrentando ali, em relação à permanência e à firmeza na palavra de Deus. Ele ouve algumas dificuldades de um início de uma heresia que estava surgindo e ameaçando a igreja de Colossos. Essa heresia, ela consistia num sistema religioso que combinava algumas religiões ali, algumas ideias e linhas de pensamento. Ela combinava a cultura grega, o legalismo judaico. Ela combinava também o misticismo oriental. E era associado a essas ideias algumas visões e até a prestação de culto a anjos. E futuramente a igreja sofre com algum tipo de problema com o conhecido gnosticismo, né? Os anjos eram adorados ali e por conta desse desvio da palavra, algumas pessoas estavam se direcionando por esse caminho. Eles estavam sendo enganados e direcionados pelos falsos mestres, os quais estavam adicionando coisas ao evangelho de Cristo, adicionando coisas à obra de Cristo, adicionando coisas à figura de Cristo. Tudo isso estava trazendo um distanciamento de fato do que era a palavra de Deus, do que é de fato o evangelho. Hoje, nos nossos tempos, de maneira semelhante, nós vivemos em condições assim, onde no meio do evangelho, aí, o evangelicalismo aí brasileiro, nós vemos diversos tipos de ideias e de pensamentos em relação à palavra de Deus, em relação ao Cristo das Escrituras, em relação ao evangelho. E muitos dos lugares que nós vemos aí, e que temos informações, é que eles adicionam coisas ao evangelho. Eles adicionam coisas à palavra de Deus. Eles acrescentam conteúdos que não trazem, de fato, o significado do evangelho. As pessoas constantemente distorcem aquilo que a palavra de Deus diz. Então, não era necessário somente Cristo, a sua morte, aquilo que ele fez na cruz. Não, é necessário hoje em dia que você tenha outras coisas.
é adicionado rituais, é adicionado culto a anjos, semelhante ao que os colossenses estavam iniciando a fazer. É adicionado símbolos culturais no meio do povo de Deus hoje em dia. E a palavra de Deus e aquilo que é de fato o evangelho é negligenciado. E dia após dia, o povo de Deus, a igreja do Senhor, é minada por esse desvio da palavra de Deus. E Paulo, nesse contexto, escreve àqueles irmãos para que eles, pela direção da palavra de Deus, se voltem ao Senhor de fato. Antes que aquela heresia destruísse a igreja, antes daquilo destruir o povo de Deus no nosso tempo, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus e nos lembrar, de fato, a quem nós servimos. Como eu disse, a cultura que nós vivemos, o povo de Deus aqui desse século, ele tem feito essas coisas semelhantes e tem adicionado diversos tipos de deuses e ídolos no meio do culto ao Senhor para acrescentar algum tipo de credibilidade ou algum tipo de chamariz. Tanto que é oferecido nas igrejas a prosperidade, o dinheiro, a riqueza através dos seus recursos. Vem aqui, você terá mais. O evangelho não é suficiente. O evangelho não é a base e o princípio para que aqueles que venham à igreja se deleitem e louvem a Cristo. O povo está adicionando coisas, como objetos e diversos méritos, obras da mão de homens, filosofias vãs, assim como Paulo diz no capítulo 2. Essas filosofias vãs que estavam entrando na igreja de Colossos, estão entrando nas nossas igrejas hoje em dia. E o povo de Deus, que era para ser o povo que zelava que zela e preserva a palavra de Deus, não tem feito isso mais. E tem se levado por essas ideias que não são o evangelho da cruz. Então, esse contexto que os irmãos viviam são semelhantes aos nossos. E nós precisamos dessa mesma resposta que Paulo deu àqueles homens e àqueles irmãos que viviam naquele lugar. Essa é a resposta que nós devemos dar quando as pessoas e a sociedade quiserem acrescentar algo a mais do que a palavra de Deus nos diz. Nós devemos responder e de maneira tal que não fique nenhuma sombra de dúvida quem deve ser adorado e quem deve ser glorificado. Então Paulo começa esse texto que lemos dizendo: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos escravos do pecado. E ele lembra aqueles homens que eles eram escravos do pecado também. E que eles não eram capazes de se voltar ao Senhor se o Senhor, pela sua graça, não tivesse os chamados. Então o Senhor, pela tua bondade, os chamou e os tirou desse estado de pecado. Essa ideia de chamado aqui, de nos libertou, é mais ou menos, ela traz a referência do que o povo de Israel viveu quando saiu do Egito. E também o povo de Israel futuramente viveu quando saiu da Babilônia. Nós estávamos sobre um jugo de escravidão. Nós estávamos vivendo uma vida distante do Senhor. E o Senhor, pela sua bondade e graça, nos libertou de tamanho estado de perdição e de pecado. Então Paulo fala: nós fomos libertos do império das trevas. Nós fomos libertos desse mundo caído através de uma libertação eficaz que nos foi fornecida através de Jesus, o Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A redenção aqui, ela tem nos trazido a ideia de perdão de pecados. Ele nos traz a remissão e o perdão dos nossos pecados através da sua gloriosa obra, a obra da cruz. E este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo, sendo por natureza Deus, o próprio Cristo revela a Deus. E devemos procurar Deus não em outro lugar a não ser em Cristo Jesus. Então, Paulo, vocês estão procurando Deus e glorificar a Deus através de imagens, de anjos e de obras das mãos de homens, mas o único lugar que você vai encontrar de fato Deus, o único lugar que você verá a revelação de Deus de maneira mais clara e perfeita é através de Cristo Jesus. Então, esses anjos e essas obras de mãos de homens, essas ideias, essas vãs filosofias, elas não te darão Cristo. Elas não te revelarão o evangelho, elas não te revelarão a verdade. O primogênito de toda a criação.
Paulo não está dizendo que o filho foi o primeiro a ser criado. Mas o termo primogênito é empregado a Cristo porque ele tem tal honra e dignidade. Ele traz a ideia do Antigo Testamento, que o primogênito, o primeiro filho, ele era aquele que tinha mais honra em seu lar. Ele era aquele que tinha mais representatividade do seu lar. Pois o pai confiava a sua herança primeiro àquele que tinha nascido homem, o primeiro filho ali gerado. Então, Cristo é o primeiro dentre todos. Cristo é o primeiro de toda a criação. Cristo deve ser adorado pelo seu povo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que gloriosa mensagem saber disso, pois tudo foi feito através de Cristo. Nada do que foi feito por qualquer uma dessas ideias tolas e vãs. Nada do que aquele povo estava sendo direcionado a adorar criou qualquer uma dessas coisas. Ao invés de adorarem o Criador, eles estavam adorando as criaturas que foram feitas pelo Senhor. Os anjos que eles prestavam cultos nada mais era do que criaturas que foram feitas por ele, pelo próprio Deus. E elas não são dignas de culto, não são dignas de adoração, não são dignas de louvor. Muito pelo contrário, nós vemos que aquele que criou todas as coisas, ele deve ser adorado, ele deve ser louvado e ele deve ser engrandecido, pois ele fez todas as coisas pelo seu grande e majestoso poder. Todas as coisas existem por conta dele. Então, qualquer tipo de adoração a qualquer tipo de outra coisa, qualquer tipo de devoção a qualquer tipo de imagem, seja criada ou seja coisas que já existem, elas não têm sentido para o povo de Deus. Pois o povo de Deus foi feito para adorar o único e suficiente Senhor que criou todas as coisas pelo teu imenso poder e glória. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E ele, em sequência, ele afirma o que ele está dizendo. Cristo é antes de todas essas coisas que vocês prestam culto ou pensam em adorar. Cristo é antes de tudo que você imagina em prestar adoração. Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que toda a criação, Cristo é antes de todas essas coisas. E quem deve ser adorado é o Senhor. Quem deve ser glorificado é Cristo. E ele fala, ele exalta Deus, ele exalta Cristo sobre a criação, e ele continua exaltando Cristo, dizendo que Cristo é a cabeça do corpo da igreja, no versículo 18. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ele terá primazia. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é aquele que governa todo o seu povo, toda a igreja espalhada pelo mundo, em todas as gerações e séculos. Ele é aquele que faz com que o povo de Deus avance e cresça em constante marcha para o dia do Senhor. É ele que sustenta o povo. É ele que sustenta a igreja. Ele não é somente o sustentador de toda a criação. Ele não é somente o criador de todas as coisas. Ele também é aquele que faz com que a igreja permaneça viva, permaneça em pé e que sirva ele em todo o tempo. Então, essas coisas que vocês estão adorando, vocês estão deixando de valorizar aquele que de fato deve ser adorado. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. A ressurreição de Jesus marca o começo de uma nova criação. Cristo inaugura a nova era anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles proclamavam e anunciavam o evangelho que nós temos alcance hoje, o evangelho que temos notícia, que foi cumprido através de Cristo Jesus na cruz. Então, Cristo, ele inicia essa nova era que foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. E funda em si mesmo uma nova humanidade em submissão à velha humanidade que havia em Adão. Cristo, de fato, ele cumpriu a palavra de Deus, aquilo que Deus exigia no Antigo Testamento, e através dele nós temos um novo nascimento. Através dele há uma nova humanidade, não corrompida pelo pecado, assim como era a humanidade de Adão, mas uma humanidade transformada, purificada, porque ela é baseada naquilo que Cristo fez. E ela se inicia na cruz, no seu evangelho, na sua gloriosa morte. Para nele ter a primazia.
Não é que a glória de Cristo foi diminuída ou ele foi menosprezado de alguma forma, mas através da sua morte, ele recebeu uma glória ainda muito maior. Através da sua morte e da sua ressurreição, Cristo ele trouxe a si uma glória que era muito maior do que ele, ele deveria ter, ou ele teve. É uma glória muito mais plena, porque aquilo que foi anunciado através dos profetas e do Antigo Testamento se cumpriu nele. Se cumpriu nele, e a igreja de Deus, ao invés de olhar para aquilo que Cristo é e que ele faz, a igreja de Deus se desviou pelos caminhos de adorar ídolos e de adorar aos outros deuses criados pela mão de homem. Infelizmente, isso é comum na história do povo de Deus. O povo de Israel, da mesma forma, foi libertos pela graça de Deus do Egito. E a primeira coisa, quando eles se lideram com dificuldades e problemas, eles clamaram a Arão para que ele construísse Deus que os tirou da terra do Egito. Eles se esqueceram por um momento do Senhor e não valorizaram o Senhor da maneira que deveria valorizar. Assim também o povo, depois que passou por esse período do deserto, que o Senhor deu a eles a terra prometida, eles se desviaram e serviram os outros deuses que estavam ao seu redor das nações vizinhas. Ao invés de prestar culto ao Senhor e se renderem àquele que é o Criador de todas as coisas, eles se voltaram aos deuses pagãos, servindo e os adorando. Infelizmente, em toda a história do povo de Deus, em toda a história da igreja do Senhor, o povo de Deus, ao invés de permanecer servindo ao Senhor, ao invés de permanecer naquele que é o Criador de tudo, o povo, aos poucos, se distanciam do Senhor. E nesse tempo que nós vivemos, como eu disse, não é diferente. Não é diferente. Muitas igrejas tomaram os caminhos que quiseram. Muitas igrejas tomaram os caminhos que não são a palavra de Deus. E nós devemos constantemente lembrarmos daquilo que Deus fez através do Evangelho, através da sua morte na cruz. Pois é isso que nós fazemos diariamente. É isso que nós fazemos constantemente quando estamos diante da palavra do Senhor. Estamos lembrando da palavra de Deus e devemos lembrar de anunciá-la diariamente, pois essa palavra tem sido corrompida e tem perdido a credibilidade das pessoas que interpretam as escrituras de Deus de maneira equivocada, com seus próprios interesses. No versículo 20 diz: E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O pecado fez com que todas as coisas fossem afetadas e se distanciassem do Senhor. Mas através da morte de Cristo e da sua obra, ele reconciliou todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. E a vós outros que outra hora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Paulo lembra aqueles irmãos que estavam pelo caminho de adoração aos ídolos e estavam seguindo em vã filosofias, que vocês estavam e eram mortos em delitos e em pecados, vocês eram inimigos de Deus, vocês viviam em suas obras más e vocês receberam tamanha e grande salvação e agora vocês têm olhado por essa tamanha e grande salvação, têm olhado por essa tamanha e grande obra e têm negligenciado ela e abandonado e vivido uma vida distante do Senhor novamente. E ele repreende aquele povo e ele repreende a igreja dos nossos dias, nos chamando e nos lembrando do estado que estávamos antes de o Senhor nos alcançar. E nos faz lembrar do que glorioso estado nós temos através do que Cristo fez em nós. Não podemos negligenciar a obra do Evangelho, mesmo que a cultura aí fora faça isso. Não podemos negligenciar a obra do Evangelho, mesmo que a maioria das pessoas que são chamadas cristãs tenham negligenciado, tem tratado da pior forma possível, tem mostrado através das suas vidas não um testemunho que mostre Cristo e a sua glória, mas tem mostrado um testemunho que não é um testemunho que glorifique a Deus.
Quantas pessoas ao nosso redor e quantas pessoas nós ouvimos falar que se dizem crentes, que se dizem recebedoras dessa fé que nós proclamamos, e elas têm o comportamento e a conduta que mostra que a vida delas não são assim. Elas têm comportamentos nas sociedades que são às vezes piores do que as pessoas que não conhecem o Senhor. Elas negam o Senhor através da vida, e muitas vezes essas pessoas que nós vemos ao nosso redor, elas são nós. Nós não damos o testemunho devido do Evangelho, não anunciamos as boas novas de Deus como deveríamos anunciar, e não vivemos uma vida que glorifica o nome do Senhor. E o mundo aí fora, ao invés de ver a luz que deveria brilhar em nós, eles não veem. Aquele povo de Colossos, eles estavam se assemelhando à sociedade que eles viviam. E se nós, como igreja de Deus, se assemelharmos à sociedade em que nós estamos inseridos, nós não faremos diferença nenhuma. Quando Jesus chama os seus discípulos para serem sal e luz do mundo, ele mostra que aqueles discípulos deveriam ser diferentes daquelas pessoas que estavam ao seu redor. Eles deveriam dar sabor no meio da sociedade. Eles deveriam fazer com que a sociedade visse a diferença daqueles que foram transformados por ele. E se essa diferença não fosse vista, se o sal não fosse eficaz naquilo que ele foi proposto a ser feito, ele deveria ser lançado fora, deveria ser pisado pelos homens. Assim, semelhante é a luz que Jesus utiliza como o exemplo de uma vida cristã. A luz, quando é acesa, ela não é colocada no ponto mais baixo da casa. Ela é colocada no velador, onde ela consegue iluminar todo lugar que ela foi proposta para iluminar. E se o crente não é assim, ele negligencia aquilo que ele foi chamado para ser. E nós, como povo de Deus, somos chamados para ser santos e luz nesse mundo. E se nós não somos, devemos pedir a Deus a misericórdia que vem dele, para que possamos produzir coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Pois Paulo, ele inicia essa carta e os seus 2 primeiros capítulos, ele foca mostrando àqueles homens a doutrina do Evangelho, quem Cristo é, quem Deus é, e exalta a Deus sobremaneira. E nos 2 últimos capítulos ele fala: agora que vocês entenderam e ouviram o Evangelho, agora que vocês conheceram o Senhor, agora o que vocês sabem e foram lembrados de quem é o Senhor, vocês devem viver uma vida de acordo com aquilo que vocês conheceram sobre Deus. Vocês devem viver uma vida de acordo com aquilo que Deus oferece em sua palavra. Como fruto do Evangelho, como fruto da salvação, vocês devem viver uma vida que glorifique a Cristo, que exalte a Cristo. Vocês devem fugir dessas vãs filosofias que o mundo aí fora tem anunciado e tem pregado. Vocês devem viver uma vida que exalte a Deus em seus lares, no meio da sociedade onde vocês são inseridos, no meio da família que vocês receberam do Senhor, a família de Cristo. Você deve mostrar frutos que glorifiquem a Deus no meio do povo de Deus, para o louvor de Cristo Jesus. O Evangelho é, de fato, através de Cristo, é, de fato, a transformação de vida. É transformação de comportamento, de conduta, de caráter, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da morte e ressurreição de Cristo. Então, todo o povo de Deus que professa a fé em Cristo Jesus, e ele diz que é filho de Deus, ele deve produzir frutos para a honra e a glória do Senhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, para que pela graça de Deus possamos ficar firmes à palavra do Senhor. E que qualquer tipo de desvio e qualquer tipo de heresias ou de pensamentos, de vãs filosofias que tentarem entrar em nosso meio, nós possamos utilizar a palavra de Deus para combatê-lo. Não as nossas ideias, não os nossos pensamentos. Porque nós vemos o próprio Jesus repreendendo Satanás através da palavra de Deus, através do que as Escrituras diz. E ele nos dá o modelo de como devemos vencer tanto as nossas tentações quanto os falsos ensinamentos. Nós devemos vencer os falsos ensinamentos e as tentações à luz da palavra de Deus, não com nossas próprias forças. Porque as nossas próprias forças e essas vãs filosofias são fracas e falhas, tanto que elas não são capazes de nos fazer vencer os pecados que nós enfrentamos. O que nos capacita de vencer os nossos pecados e as dificuldades que enfrentamos é o nosso Senhor. É através das forças que recebemos dele, é através dos méritos dele, é através da obediência dele, é através da obra dele, e não sobre nós.
Se obedecemos e vivemos uma vida íntegra e santa, é porque Ele nos faz obedecer. E por que nos distanciamos dele? E por que negligenciamos ele? E por que deixamos de lado aquilo que é essencial para nós? Nós devemos voltar constantemente ao Evangelho. Devemos voltar constantemente às Escrituras. Devemos voltar constantemente àquilo que Deus nos ensinou através da sua cruz. E lembrar e proclamar a nós mesmos, à nossa igreja e ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Rei. Que Jesus Cristo criou todas as coisas e é por Ele que nós vivemos. É por Ele que existimos. É por Ele que devemos andar e viver a cada dia. Deus ajude. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que essa palavra possa mudar os nossos corações. A palavra de Deus. Não a palavra de um homem falho e pecador, mas a palavra do Deus eterno. Que ela se consiste e é estabelecida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É isso que deve ser a nossa regra de fé e prática. É isso que devemos proclamar e anunciar constantemente. É dessa maneira que devemos viver. Pelas Escrituras Sagradas, pelo poder do Evangelho, pela graça do Espírito Santo que nos conduz para a glória de Deus. Que possamos pensar nisso e fazer com que o Evangelho seja conhecido e que o Evangelho seja preservado nesse lugar. Pois as igrejas do passado, muitas delas se contaminaram com as vãs filosofias e deixaram o Evangelho da cruz e se voltaram a diversas ideias. Nós podemos correr o mesmo risco e seguir o mesmo caminho se não vivermos uma vida firmes na palavra de Deus, para a glória do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Amém. Que Deus nos conceda graça e que o que conduz as nossas vidas seja a palavra de Deus. Que essa palavra possa ser anunciada por nós, mesmo que ninguém a fale, mesmo que ninguém anuncie. Nossa vida possa ser testemunho do Evangelho, para que esse Evangelho seja conhecido a todos aqueles que estão ao nosso redor. Quer para a salvação e o deleite em Deus, quer para a justiça e o juízo. Nós devemos anunciar a palavra de Deus fielmente, para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar?